ser uma disfunção. Disfunção é o desequilíbrio que foi gerado nesse organismo, tá? Que fez com que esse paciente desenvolvesse essa patologia. Então, por exemplo, nós sabemos que lá na osteoporose, ele tem uma falta de cálcio, maravilha. Mas o que levou esse paciente? Quais foram os mecanismos que ocorreram no metabolismo dele que levaram esse paciente a ter a osteoporose? Tá? Isso, então, é disfunção. São os mecanismos que fizeram com que esse paciente desenvolvesse essa determinada patologia. Conseguiu entender? Então, nós, ozonioterapeutas, nós não tratamos patologias, nós não tratamos sintomas, nós tratamos disfunções, tá? E é isso que eu quero explicar para você nessa aula de hoje. Você vai entender tudo que eu estou falando. E é muito difícil para alguns fisioterapeutas convencionais que estão aqui me assistindo agora darem o braço a torcer de que não tratam somente os sintomas, tá? Mas você vai entender o porquê que você trata só os sintomas, sim. Então, nós temos que tratar não em cima de diagnósticos clínicos, tá? Muitos fisioterapeutas tratam em cima de diagnósticos clínicos. Então, o paciente chega lá assim, ai, doutor, eu tenho tal doença, o médico falou que eu tenho tal doença. Beleza. Isso acontece muito, por exemplo, né, com a fibromialgia. O paciente chega lá, eu tenho fibromialgia, tá? Como que o fisioterapeuta vai tratar a fibromialgia? Ah, vamos tentar, então, amenizar as dores. E aí, né? Então, a gente não pode tratar em cima de diagnósticos clínicos, tá? Não podemos tratar somente as causas. Mas a triste realidade é que a maioria dos fisioterapeutas ainda não tem essa visão e esse conhecimento de que o corpo é um só, tá? E que nós precisamos tratar em cima da fisiologia e não dos sintomas clínicos. Então, se você não está tendo resultados nos seus tratamentos, é porque você não está tratando em cima da fisiologia, você está tratando somente os sintomas clínicos. Então, preste atenção nesse vídeo, preste atenção nessa aula, que eu vou te ensinar o passo a passo aí para você ter o resultado eficiente com o seu paciente, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a anamnese. A anamnese é onde tudo começa, tá? Então, se você não faz uma anamnese bem feita, você não vai conseguir diagnosticar o que está acontecendo no organismo do seu paciente. Quando eu falo anamnese bem feita, não é essa que a gente faz, não, de você fica ali 10, 15 minutinhos com o paciente, não. Fazendo meia dúzia de perguntinhas ali para saber o que ele tem, né? Olha lá o examinho dele, vê o que ele tem. A anamnese bem feita não é isso, não. Uma anamnese bem feita é uma anamnese demorada, porque nós precisamos saber tudo do paciente, tá? Não é saber, onde dói, o que aconteceu, você fez algum movimento que gerou essa dor, não é isso. Na anamnese, uma anamnese bem feita, ela demora, porque você tem que saber tudo. A anamnese da ozonioterapia, a gente leva um tempão para fazer, é uma sessão só de anamnese, porque a gente tem que saber todos os processos fisiológicos ali que estão acontecendo nesse paciente, tá? Então, cada pergunta que você faz na anamnese tem que ter um porquê. Não adianta só, vou perguntar qual é a idade dele, o que ele faz, porque tá lá. Não é porque tá lá. Todas as perguntas têm que ter um porquê. E eu vou dar um exemplo aqui do que eu tô falando para vocês, tá? Por exemplo, numa anamnese, a gente tem que saber uma coisa muito importante que nós precisamos saber e que muitas pessoas não perguntam, ou têm vergonha de perguntar, ou não sabem para que vai utilizar essa informação, tá? É a profissão do paciente.
Nós temos que perguntar qual é a profissão desse paciente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, esse meu paciente ele vai chegar no meu consultório cheio de sintomas. E aí eu começo a fazer anamnese com ele, mas eu esqueço de perguntar o que ele faz. Aí eu fico lá quebrando a cabeça e não consigo chegar em conclusão nenhuma. Então, quando ele fala para mim o que ele faz, eu consigo ter um diagnóstico mais certeiro, gente. Então, por exemplo, né? Nós temos lá um paciente, ele fala assim para mim: eu sou frentista de posto, trabalho em posto de gasolina, né? Ou eu trabalho em metalúrgica. O que isso vai agregar no meu conhecimento ali com ele? Porque eu sei que esse paciente, se ele trabalha em posto, em metalúrgica, ele tem metais pesados no corpo. Ele passa a maior parte do tempo dele em contato com esses metais pesados. Então, eu sei que nesse paciente, eu vou fazer o quê? Desintoxicar ele desses metais pesados. Se eu tenho, por exemplo, um paciente, né, que fala assim para mim: eu trabalho em pet shop, eu sou veterinário, eu trabalho com bichos, eu trabalho num canil. Olha só que loucura. O que eu vou fazer com essa informação? O que você, fisioterapeuta, faz com essa informação? Né? Se a pessoa falar assim que ela trabalha num canil ou que ela é veterinário, o que muda na tua vida isso? Você nem sabe. Para nós, os onoterapeutas, muda tudo. Porque eu sei que essa pessoa que ela trabalha, por exemplo, num canil, ou que ela tem contato com bichos, eu preciso fazer o quê? Uma desparasitação nesse paciente. Tá? Então, todas as informações são importantes na anamnese. Então, a primeira coisa que você tem que ter conhecimento, que você tem que saber fazer direito, é a anamnese. E não é essa anamnese porca aí que tem muita gente fazendo, não. De 10 minutos. Não é isso, não. Tá bom? E aí, então, beleza. Aí, então, começou a partir daí. Quando você sabe muito, você faz uma anamnese bem feita para o seu paciente, você começa a entender os mecanismos que estão acontecendo no organismo dele e o que você vai precisar trabalhar.